Oi! Você sabia que aqui no Brasil nós podemos utilizar tu ou você quando estamos conversando com outra pessoa? Mas qual dos dois nós devemos usar? Tu ou você? Existe uma forma mais correta ou existe uma forma mais usada? Será que você sabe? E além disso, você sabe o que significa voz? Nesse vídeo eu vou explicar tudinho para vocês e também dizer qual será a forma mais formal e a mais informal. Vamos? Tu ou você, na prática, são a mesma coisa. Não tem importância se você utilizar o tu ou você. No português do Brasil é exatamente o mesmo. A grande diferença é que o tu é a segunda pessoa do singular e o você, na realidade, é um pronome de tratamento e ele é utilizado como se estivesse na terceira pessoa do singular. Na verdade, ele está na terceira pessoa do singular. Então, todos os pronomes em português, formalmente, gramaticalmente, oficialmente, são eu, tu, ele, nós, vós e eles. O você, ele é um pronome de tratamento, por isso ele não está aqui nesta lista, mas ele existe e ele é predominantemente mais usado no Brasil atualmente. Por que que isso aconteceu? O você, na realidade, a sua origem vem de vossa mercê e ele tinha um uso bem mais formal. Nós usávamos o vossa mercê com pessoas que nós não tínhamos intimidade, alguém superior. A origem mesmo do vossa mercê era para utilizar com pessoas realmente superiores, como por exemplo reis, mas na origem nós utilizávamos o vossa mercê. Vossa mercê virou vós-me-cê e com o tempo o vossa mercê, vós-me-cê virou você e muitas vezes informalmente o você virou só cê. Você sabia? O tu, portanto, ele é uma opção mais regional. Em muitas regiões do Brasil, o tu é utilizado, por exemplo, no sul do Brasil. Mas o que acontece muito é que o tu ele é utilizado, mas muito mesclado com o você. Então as conjugações e os outros pronomes ficam um pouco confusos. Então, por exemplo, é comum você ouvir frases do tipo: tu pegou o seu livro? Qual que é a confusão aqui? Gramaticalmente, super tradicionalmente, o correto desta frase seria: tu pegaste o teu livro. Teu e tua são pronomes utilizados para o tu. Ao contrário, seu e sua são pronomes utilizados para o você. Então, se, de acordo com a gramática super tradicional, eu falaria: tu pegaste o teu livro, eu também, com o uso do você, falo: você pegou o seu livro? Mas isso no Brasil é um pouco misturado. Nós misturamos todo o tempo esses pronomes. Em regiões como o sul, que eu falei que o uso do pronome tu é mais comum, também se usa você. E se faz uma grande mistura. No Rio de Janeiro também. Muitas regiões, muitas frases, em muitas situações, eles utilizam o pronome tu. Mas não é sempre. Aliás, quase não se usa tu no Rio de Janeiro. O você, cada vez mais no Brasil, está predominando. Cada vez mais as pessoas usam mais você no Brasil. Mas o tu existe e ele ainda é usado sim. Por isso, o que eu quero dizer com toda essa explicação é que se você vai usar tu ou você, a escolha é inteiramente sua. No Brasil, essa escolha é livre e eu posso usar o que eu quiser.
Se eu usar tu em São Paulo, que é onde eu estou, e predominantemente as pessoas falam você, não tem problema. Todo mundo vai me entender, porque nós sabemos o que é tu e o que é você. É somente uma questão de uso e uma questão de região. Mas eu falei pra vocês no começo do vídeo que o você, que sua origem é vossa mercê, era usado principalmente para pessoas superiores, ou seja, nós utilizávamos em situações bastante formais. Mas hoje em dia isso não acontece mais. Você e tu são exatamente a mesma coisa. E nós utilizamos entre pessoas que nós temos um pouco mais de intimidade, pessoas com a mesma idade, etc. Vocês sabem que o brasileiro não é um povo tão formal assim. Existem outras culturas e outras línguas que são bem mais formais. Então, como é que nós, brasileiros, solucionamos essa questão da formalidade? Ao invés de tu ou você, nós utilizamos o senhor ou a senhora. A senhora gostaria de tomar um café? O senhor foi ao cinema? Você gostaria de café? Tu gostaria de café? E a nossa confusão de pronomes também acontece muito com a conjugação. Se vocês forem olhar a tabela de conjugação, aliás, se você tiver dúvida em alguma conjugação de verbo em português, eu indico o site Conjuga-me. Basta você escrever qualquer verbo ali e ele vai te dar a conjugação em todos os tempos e em todas as pessoas. É muito bom para quem tiver dúvida. E se você escrever qualquer verbo nesse site, você vai ver que a conjugação do tu e você são diferentes. Então, enquanto eu falo, você vai para a escola hoje, com o tu, eu precisaria fazer uma mudança. Tu vais à escola hoje, mas já que nós misturamos o uso do tu e você, é comum ouvir frases do tipo tu vai à escola hoje? Então, não se preocupe, esse tipo de mistura é muito natural na fala e todo brasileiro faz essa confusão, que não é bem uma confusão, é um jeitinho brasileiro. E ainda existe mais um pronome em português que talvez não seja todo mundo que conheça, que é o vós. Vós é a segunda pessoa do plural em português e atualmente seria um correspondente de vocês. Mas no Brasil, ninguém mais utiliza o vós. Você vai ver o uso de vós somente em textos muito antigos, na Bíblia, em poemas tradicionais também. Algumas regiões de Portugal ainda utilizam o vós, mas são muito poucas e o vós praticamente não existe mais no Brasil na fala cotidiana. Em outras situações, o vós também pode ser utilizado não para várias pessoas, mas somente para uma. Mas é um uso bem restrito também. E foi isso. Eu espero que você e tu e o senhor e a senhora tenham gostado desse vídeo e que tenha sido útil para vocês. Nós nos vemos numa próxima. Um grande beijo.